O perdão incondicional de Jesus. Lucas 23, do 33 ao 41, assim mesmo sentados, irmãos, e você que está conosco através da internet, participe também dessa leitura e dessa reflexão, e nós vamos conversar sobre o perdão incondicional de Jesus. Na minha tradução está assim, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagres. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. Oremos. Meu Senhor e meu Rei, nós estamos em Tua presença, celebrando ao Senhor. Já cantamos, já ofertamos, já fizemos outras orações e já participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Estamos com os nossos corações contritos e a nossa alma inclinada a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. De uma forma muito particular também, eu queria pedir aos irmãos que estivessem em oração nesse tempo, porque os irmãos já devem ter percebido, eu estou um pouco cansado, e aí a gente está meio que, às vezes cometendo alguns equívocos aqui, que o Senhor nos ajude a refletir de forma digna da sua pessoa sobre a palavra dele esta noite para os nossos corações, o perdão incondicional de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele na verdade narra o final de um evento que já foi comunicado à igreja na abertura do culto, que é a prisão de Jesus. Desde o momento da traição de Jesus. Se os irmãos prestaram atenção, todo o culto aqui, todo esse momento de celebração, da abertura, da ceia até agora, trabalhou com compactos da vida de Jesus nos últimos dias. Nós iniciamos lendo um texto do julgamento, lemos o texto da ceia, onde Paulo nos informa que toda a orientação necessária para a nossa compreensão a respeito da ceia se dá no momento antes da traição, logo após ele é traído. E agora nós chegamos ao ápice, que é justamente a crucificação de Jesus. Eu fico me perguntando, irmãos, por que tudo isso? Porque um homem que não tinha culpa nenhuma, como a própria autoridade política, Pilatos, informou: eu não vejo culpa nenhuma nesse homem. Ele não fez absolutamente nada que justificasse o que vocês estão fazendo. O que leva uma pessoa que não tem culpa a passar por todo esse processo condenatório
chegando ao limite do extremo da vida, que é a morte, sem sequer reivindicar os seus direitos, sem sequer se justificar, sem sequer argumentar a favor dele mesmo e contra os seus algozes. Muito provavelmente a gente tenha como informação do motivo, da razão pelo qual tudo isso aconteceu, no versículo 34 do capítulo 23, que nós acabamos de ler, quando Jesus, no meio de toda essa situação, de toda esse processo de injustiça, todo esse levantamento de calúnias, toda essa substituição dele por um marginal, por um arruaceiro, por um assassino, mesmo ali naquele momento em que ele estava crucificado na cruz, com a sua cabeça sangrando, suas mãos, seus pés sangrando, seu lado sangrando, e já sofrendo os últimos momentos da capacidade que o corpo tem de resistir aos limites das dores, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Isso é, no mínimo, alguma coisa que deve nos chamar a atenção para a compreensão do que de fato significa perdão. Já que o perdão, ou pelo menos o pedido de perdão a Deus, feito por Jesus naquele momento, por aquelas pessoas que o maltratavam, que o furavam, que o escarneciam, se deu justamente nesse momento terrível, absolutamente terrível, onde qualquer outra pessoa poderia estar espraguejando, ofendendo os seus algozes. E como se não bastasse, os dois indivíduos marginais que estavam ao lado dele, pelo menos um entrou, na dinâmica das ofensas e num momento de desespero, o afronta, dizendo: se você é quem diz quem você é, então resolve esse problema. Resolve o seu problema e o nosso problema. O que leva uma pessoa a fazer o que ele fez, a perdoar como ele perdoou? Eu penso que a primeira coisa que a gente tem que considerar é o que significa perdão. Eu tenho conversado muito com muita gente ao longo da minha caminhada cristã, e graças a Deus por isso, porque cada conversa é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado. Eu louvo a Deus por isso, pela oportunidade que eu tenho de conversar com muitas pessoas, independente da sua formação, da sua condição financeira ou até mesmo da sua índole. E como pastor tenho procurado, e como cristão também tenho procurado viver, como pastor tenho procurado ensinar, e como cristão tenho procurado viver o perdão. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que não conseguem compreender por que tem que perdoar, já que todas as coisas estão acontecendo contrariamente à opção de perdão ou à oportunidade de perdão, até mesmo há um perdão sendo justificado. Por que perdoar? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é perdão. Porque Jesus compreendia muito bem o que era perdão, para depois compreender por que Jesus perdoou incondicionalmente, para que nós também tenhamos condição de perdoar como Jesus perdoou. Eu trago um conceito de perdão para os irmãos que eu creio que seja um conceito muito apropriado com essa história. O conceito que a gente tem aqui é o perdão. É o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa
deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Vamos trocar isso em miúdo. Primeira coisa que a gente entende com esse conceito, que ninguém perdoa se não quiser perdoar. Ninguém perdoa se não quiser perdoar. O perdão não é uma manipulação da graça. O perdão não é um efeito mágico. Veja que a definição diz que é um processo intencional e voluntário. Eu costumo dizer que o perdão é uma predisposição. Eu não preciso que as pessoas me peçam perdão para que eu os perdoe. Ninguém pediu perdão a Jesus. Ninguém. Ninguém chegou para ele e falou, desculpa aí, sabe, essa furada que eu dei do seu lado, pegou mal, né? Não era para fazer isso, era só para dar um cortezinho. Ninguém fez isso, ninguém. Mas ele tinha a predisposição, a intencionalidade, a voluntariedade de perdoar. Então, ninguém perdoa se não quiser perdoar. E a vontade de perdoar se sobrepõe às emoções, ao desejo de não perdoar. Veja que o que a definição diz é o seguinte: a gente abandona, deixa de lado as emoções negativas, porque as emoções negativas alimentam o mal. Elas alimentam o mal e nos afastam das pessoas. E a gente deixa de lado as emoções negativas porque as nossas atitudes e as nossas emoções são completamente modificadas a partir do momento que a gente quer perdoar, que a gente se predispõe a perdoar, que a gente deseja perdoar. E deixe-me abrir um parênteses e falar uma coisa muito séria para você. Quem não tem condição de perdoar corre um sério risco de ficar doente. Quem não tem condição de perdoar corre um sério risco de ficar doente, emocionalmente, moralmente e até fisicamente. Porque a ausência do perdão é a presença do sentimento negativo. E o sentimento negativo causa prejuízos a nós. Jesus encarna esse conceito de perdão. Voluntariamente perdoou. Não perdoou com base num sentimento negativo, mas perdoou com base no amor. E, acima de tudo, ele perdoou a partir de 4 elementos que nós temos aqui nesse texto, que mostram para a gente como foi incondicional o perdão de Jesus e como esse perdão incondicional de Jesus alimenta, ou pelo menos deve alimentar, o nosso desejo de perdoar. Uma vez que nós entendemos o que é o perdão, a pergunta que não quer calar é: por que então Jesus perdoa incondicionalmente? Primeiro motivo, porque ele não leva em consideração as nossas ou a nossa condição moral, nem a posição social, mesmo ele sendo duramente ofendido. Se nós estivéssemos lá, estivéssemos olhando aquela multidão, muito provavelmente nós iríamos conseguir identificar entre eles ladrão, prostituta, talvez até homoafetivo, sonegadores de impostos, marginais, gente que a gente poderia dizer assim: puxa vida, esse pessoal não tem a menor condição moral de fazer o que ele está fazendo. Talvez nós identificássemos. Porque, de fato, irmãos, existiam pessoas desse nível moral lá. Existiam pessoas desse nível moral. Mas existiam pessoas também de um nível social muito elevado e até intelectual muito elevado. Os religiosos estavam lá. Os fariseus, os saduceus, os intelectuais da época, os escribas, os grandes homens de negócio. Todo tipo de gente estava ali representada. Mas Jesus não olha para isso. Jesus não olha para a condição moral deles. Jesus não olha para
o marginal enquanto aquele que rouba, mas ele olha para a pessoa que é vítima dessa marginalidade. Jesus não olha para a prostituta no ato da prostituição, mas olha para a prostituta enquanto uma pessoa carente do amor e do perdão de Deus. Jesus olha para o ser humano, ele olha para a pessoa, ele olha para o coração, ele olha para a alma. Ele olha para a alma e não para aquilo que estava representado na moralidade ou no ambiente social daquelas pessoas. Então, em um primeiro momento, Jesus perdoa incondicionalmente, porque ele olha para o ser humano e não para aquilo que o ser humano estava fazendo na sua pior condição, na sua pior condição. O nome disso é misericórdia, é pureza de coração, é olhar o homem na miséria e ver a necessidade dele e se inclinar para ele, mesmo sofrendo o pior de todos os prejuízos. O segundo motivo pelo qual Jesus perdoa incondicionalmente, porque ele não leva em consideração os maus tratos e as ofensas, mesmo sofrendo as tristezas da maldade. Estava doendo, claro que estava doendo. Obviamente, ele era de carne e osso, como todos nós. Rasgar a pele de Jesus, botar uma coroa cheia de espinhos, bater em Jesus, chicoteá-lo, e Mel Gibson não nos deixa enganado, né? O chicote não era uma coisa tão simples, não. Não era, não. Geralmente, na ponta existia uma bola de ferro que, quando batia no corpo, arrancava um pedaço da carne. Doía. Doeu muito. Doeu bastante. Mas, uma coisa que me chama a atenção, quando ele diz, né, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, é que naquele momento, não obstante toda a dor que ele estava sentindo, ele estava muito mais preocupado em cumprir o plano da salvação do que olhar para a sua dor. Às vezes, irmãos, a gente deixa de cumprir a vontade de Deus porque a gente está mais preocupado em resolver os nossos problemas, como se nós tivéssemos condição de resolver, porque nós estamos mais preocupados com a nossa dor, como se nós tivéssemos condição de curá-las. Nós estamos muito mais preocupados com o nosso sofrimento, como se nós tivéssemos condição de acabar com o nosso sofrimento. Jesus estava sofrendo, mas ele estava dentro de um plano muito maior que o fazia pensar de uma forma absolutamente relevante sobre esse plano, a ponto de ele sofrer as dores das pancadas, dos estiletes e da coroa de espinho. A vontade de Deus em salvar o homem era muito mais importante, muito mais necessária do que toda a dilaceração do seu corpo. Isaías 53 fala isso, né? Ele foi moído, foi triturado, foi praticamente destruído. Nós não víamos beleza nele, não tínhamos prazer nele, ele foi completamente rejeitado, abandonado, e a dor de Jesus não era apenas uma dor no físico, mas também na alma, na mente e no coração. Todos os tipos de dores que a gente conhece, que nos acometem, estavam em Jesus. E chega a dizer que Deus fez isso de uma forma agradável, porque esse era o caminho, esse era o meio pelo qual nós encontraríamos a salvação. Terceiro motivo pelo qual Jesus perdoa incondicionalmente. Porque ele sabia que os sofrimentos futuros pelos quais a humanidade iria passar seriam insuportáveis e que somente o seu sacrifício poderia contribuir para amenizar estes sofrimentos. Eu queria te chamar para os versículos 28
a 30 do mesmo capítulo, capítulo 23. Vamos ler do 27. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Versículo 30. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e às colinas, cobri-nos. Um dos atributos de Jesus era a onisciência. Ele sabia exatamente o que aconteceria posteriormente. Ele conseguiu perceber as dores e os sofrimentos da humanidade após a sua morte na cruz do Calvário. Por isso ele diz para aquelas mulheres: não é por mim que vocês têm que chorar, não. Não é por mim, não. Vocês têm que chorar por vocês e pelos filhos de vocês. Porque dias virão muito piores, muito mais dolorosos, com muito mais sofrimento, e que vocês irão procurar a morte. Tamanha é a dor, tamanho é o sofrimento. Vocês devem chorar por vocês. E nós, irmãos, vivemos momentos da nossa existência onde, de fato, muitos de nós desejam a morte, pedem a morte e até tentam se matar. E alguns até conseguem. Alguns até conseguem. Tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha angústia. Jesus viu isso, para além da sua dor, para além das suas ofensas. E ele viu isso com tanta clareza, que ele diz para aquelas mulheres: não, vocês estão equivocadas, não é por mim que vocês têm que chorar, eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou dentro de um plano que vai ajudar vocês, chorem por vocês. E como ele vê isso, como ele tem condição de ver isso, ele entende que apenas o sacrifício dele seria capaz de amenizar o sofrimento. Meus queridos, eu quero que você entenda o seguinte: se nós não tivéssemos Cristo na cruz e ressuscitado, muito provavelmente, na verdade vou mudar minha fala com toda certeza que eu posso ter no meu coração, a humanidade teria sucumbido. A humanidade teria sucumbido diante de tantos males, tantas desgraças, tantas dores, tantas lamentações e tantas lágrimas. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, que torna possível passarmos pelas dores, protegidos e agraciados por Deus. Porque se essa graça não existisse, não nos alcançasse, meus queridos irmãos, eu não sei onde nós estaríamos hoje. Eu não sei onde nós estaríamos hoje. Talvez aqui não estaríamos. Quarto e último motivo pelo qual Jesus perdoa incondicionalmente. Porque ele tinha plena consciência de que os seus algozes não tinham conhecimento de quem ele era e qual era a sua missão. Por isso, estavam agindo motivados pelo próprio ódio, cuja função é defender o pecado. A função do ódio é defender o pecado. Volta a frase: Pai, perdoa-lhes. Eles não têm a menor noção do que estão fazendo. Eles não sabem quem sou eu. Eles não sabem para que eu vim. Eles não conhecem o Senhor. Eles estão completamente perdidos, totalmente perdidos, embriagados no ódio, totalmente encharcados de pecado. E eles me odeiam e me maltratam, não apenas porque não sabem de absolutamente nada a meu respeito, mas porque eles querem defender o pecado deles.
Eles não querem ser libertos do pecado, eles não conseguem entender a dimensão do perigo em que eles estão envolvidos enquanto pecadores que vivem sendo alimentados e alimentando com o pecado. O pecado é uma coisa muito séria, irmãos. O pecado muda valores, muda compreensões, justifica sentimentos negativos, produz o mal nas relações e torna tudo isso aceitável e agradável. Eu me lembro que eu falei aqui uma vez sobre a mentira, né? A mentira faz bem para o mentiroso e o mal faz bem para quem vive praticando o mal. O pecado faz bem para o pecador e alimenta a mente dele, tornando o pecado, a maldade, a perversidade, a prostituição, a imoralidade sob todos os aspectos, os vícios os mais diversos possíveis, alguma coisa boa, em alguns ambientes até de uma dimensão social com representação de poder, de autoridade. E essas pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para justificar o mal, para defender o mal, porque elas não sabem o que estão fazendo. Elas não têm a menor noção do que estão fazendo. E Jesus percebe isso naquelas pessoas. Por isso, ele diz: não vou odiá-las, não vou castigá-las. Ele poderia descer da cruz a qualquer momento, dizer: basta, chega, é maldade demais, vou embora. Ele poderia. Não sei se os irmãos lembram, há uma narrativa a respeito do momento, em um dos evangelhos, quando os soldados chegam procurando Jesus junto com Judas. Os soldados chegam e perguntam assim: quem é Jesus? Porque lembra do texto de Isaías 53? Ele não tinha beleza, ele não se destacava, ele era uma pessoa comum, como todos os outros que estavam ali. E os soldados chegam e perguntam assim: quem é Jesus? Ele então sai e diz: sou eu. E os soldados caem por terra. Eles não se aguentam diante de Jesus. Eles caem por terra. Ele poderia simplesmente dizer: basta. Outra informação importante. Quando Pedro pula na frente de Jesus: não, ninguém vai levar Jesus preso não. Corta a orelha do Malco, o soldado. Jesus pega a orelha, coloca no lugar e diz: Pedro, você acha que se eu quisesse, era só eu olhar para o céu e dizia: manda os anjos, e viriam legiões de anjos para me defender? Uma legião possui 5.000 soldados. Uma era suficiente. Mas ele fala no plural: legiões para me defender. Pedro, eu sei quem eu sou, quem não sabe é eles. Eles não têm a menor noção do que eu sou capaz de fazer. Mas com toda essa autoridade, com todo esse poder à disposição dele, sendo ele quem ele é, ele entra numa relação de perdão com todas aquelas pessoas que estavam maltratando ele, e ele entra na relação de perdão porque ele amava profundamente aquelas pessoas. E sem esse amor, e sem esse perdão incondicional, nós não estaríamos aqui. Meus queridos, você também que está conosco através da internet, eu creio que tudo que nós presenciamos e participamos aqui é suficiente para tornar verdadeira a palavra que nós estamos acabando de dar. É suficiente para tornar verdadeira esta palavra. Então,
eu queria, com muito carinho, que você, que está conosco aqui, que ainda não aceitou Cristo como Salvador, está desviado dos caminhos do Senhor, atentasse para esse perdão, atentasse para esse amor. Você que está conosco através da internet, que ainda não entregou a vida para Jesus, ou que está desviado dos caminhos do Senhor, que se lembrasse do que nós acabamos de falar e entendesse que se você está hoje ouvindo essa mensagem, é porque Cristo quer te perdoar. Ele quer te perdoar. Você só precisa aceitar esse perdão e aceitar Cristo como Salvador. Eu queria te fazer um convite, com muito carinho, com muito amor, eu queria te fazer um convite. Se você quer entregar a vida para Jesus e dizer, eu aceito esse perdão de Jesus, porque realmente eu preciso desse perdão, é só dar um sinal para eu orar por você e te dar um abraço. Só dizer, eu quero, pastor, eu quero o perdão de Jesus. Amém. Deus abençoe o jovem que está ali com o Marcelo. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Nós temos mais alguém desviado dos caminhos do Senhor, ou que não aceitou Cristo como Salvador à minha direita. À minha esquerda aqui nós temos. Na galeria nós temos o nosso povo querido, amado. Penso que não, né? Mas a Bíblia diz que há alegria no céu por uma alma que se converte a Jesus Cristo. Eu queria deixá-lo à vontade. Por favor, se você puder desejar, vem aqui à frente, eu queria orar por você. Pode vir com ele, Marcelo. Vai ser uma bênção, vai ser um tempo precioso. Meu querido. Miguel. Você sabe que Miguel é o nome de um arcanjo, né? Um dos capitães do exército do Senhor. Ah, você que estava de carona com o Vitor, né? Ah, tá. Que bom. É um amigo do Vitor, esteve com o Vitor na quarta-feira. Tiveram uma experiência muito interessante, né? Em um momento oportuno nós poderemos compartilhar com os irmãos, mas foi uma experiência que serviu, inclusive, para a edificação do Vitor, né? E agora, pela graça de Deus, para a vida do Miguel. Fique em pé no seu lugar, meu querido. Eu queria pedir a gentileza, pastor Roberto, já que é um jovem que está se convertendo, que viesse orar. Eu acho que, de máscara mesmo você pode usar aqui, né? Pode usar esse meu aqui. Irmãos, estenda a sua mão para cá. Eu queria pedir aos jovens e aos adolescentes da igreja, na pessoa do pastor Roberto, que abraçasse o Miguel, cuidasse do Miguel, acompanhasse o Miguel, porque é bênção para a gente e para a vida dele. Senhor nosso Deus e Pai está nos céus, muito obrigado porque mais uma vez podemos estar aqui. Muito obrigado porque a sua palavra se cumpre. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Ó Deus amado, muito obrigado porque o Miguel tomou a decisão de caminhar contigo. Obrigado porque o Miguel tomou a decisão de te seguir. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha guardá-lo, que o Senhor venha protegê-lo. Que o Senhor venha ser com a sua igreja, que nós possamos cuidar da vida dele e ajudá-lo na sua caminhada, na sua jornada contigo. Que o Senhor firme seus passos, que o Senhor o ajude, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja de uma maneira muito especial. E muito obrigado porque ele entendeu o seu amor e o seu perdão para com a vida dele. Abençoe Marcelo também, que tem trabalhado com essa juventude também, no curso aqui no sábado, no seu trabalho na oficina. Que o Senhor venha ajudar a abençoar o seu servo a cada dia também. Abençoe o Miguel, a sua família de maneira muito especial. E que o Senhor o conduza, que o Senhor o guarde, que o Senhor o proteja e fortaleça a fé dele da melhor maneira possível. Assim oramos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Miguel. Deus abençoe. Depois o pastor Roberto, junto com os jovens, por favor, pega os dados dele, nome, endereço. Vamos celebrar ao Senhor, grupo de louvor. Nós estamos já caminhando para o término. O grupo de louvor vai estar celebrando a Deus. Logo após, nós estaremos encerrando esse tempo de celebração. Os jovens, repito, abracem o Miguel. Pega, a gente está cuidando dele.